E aí, galerinha dos oitavos 1 e 2 dos Taneco Teles, PET 7, semanas 1 e 2. 1 e 2, professor? Isso mesmo. Essa semana, o PET 7 ele vai ser um pouquinho mais acelerado. Em vez de fazer uma semana de cada vez, a gente vai fazer 2 semanas em uma. Então, essa semana vamos fazer a semana 1 e 2, e na semana que vem, as semanas 3 e 4 do PET 7. Tá joia? O tema da semana 1 é o movimento imigrante no Brasil. E logo na página 62 tem um texto falando o que os europeus vieram fazer no Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Bem, primeira coisa, o final do século XIX tem como um dos principais marcos da história do Brasil o fim da escravidão africana. Aliás, o fim da escravidão no Brasil, certo? Mas principalmente nessa época do africano, porque eram eles os únicos que eram condicionados à posição de escravos. Beleza? Muito bem. Mas antes mesmo de acabar com a escravidão oficialmente, em 1888, o Brasil já começou a receber alguns trabalhadores vindos da Europa, de diversas regiões da Europa. Por que nós começamos a receber esses trabalhadores? Porque em 1850 a Inglaterra começou uma cruzada bastante forte, uma campanha ali ferrenha para acabar com a escravidão. E ela passou então a dificultar as rotas de navios negreiros, que eram os navios que traziam escravos da África para a América. Os navios militares, né, ingleses, atacavam esses navios negreiros e acabavam impedindo que esses escravos, que na maioria morriam no naufrágio, chegassem até a América. Então, trazer escravos... Aí o próprio Brasil, pressionado pela Inglaterra em 1850, vai criar uma lei proibindo o tráfico de escravos, proibindo que escravos fossem trazidos da Europa, da África, né, para o Brasil. Embora vinham escondidos, né, os traficantes deram um jeitinho de arrumar rotas marítimas que os ingleses desconheciam, mas chegavam em quantidades muito pequenas de quando era liberado, de quando podia chegar à vontade. E muitos cafeicultores novos que começaram a construir, a montar, a desenvolver as suas fazendas de café no oeste paulista, ali na região de Ribeirão Preto, na região de São Paulo, ali com a divisa com o Triângulo Mineiro, com o Mato Grosso do Sul. Esses novos fazendeiros começaram a ver que sairia muito mais barato para eles o trabalho assalariado de um imigrante do que um trabalho escravo africano, porque o escravo, devido à diminuição da sua oferta, ele passou a ficar muito caro. Ele já era caro, e com a diminuição do número de escravos chegando ao Brasil, esse preço aumentou ainda mais. Então não compensava ter um escravo africano. Então, o que começou a ser feito? Começou a se aproveitar e a incentivar que europeus viessem para o Brasil para aqui trabalhar livres, como cidadãos livres, e recebendo um valor, né, um salário pelo trabalho prestado. Mas a Europa não era uma região super desenvolvida, era uma região que era muito mais avançada e moderna e rica do que o Brasil. Nem todos os países, gente, naquela época, no século XIX, estavam numa condição de desenvolvimento como a gente conhece a Europa hoje. Alemanha, Itália, por exemplo, elas nem existiam. O que existiam eram vários pequenos reinos que falavam a língua italiana, a língua alemã, e muitos desses reinos queriam unir, fazer a união para formar um país só, e aí sim, né, ter força, ter poder para se desenvolver. Mas muitos reinos não aceitaram, então teve que fazer guerras entre os que queriam a união, os que não queriam, né? E isso gerou muita destruição, muita pobreza, muitas mortes dentro da região que hoje é a Itália, que é a Alemanha.
Então o Brasil começou a receber muitos imigrantes dessas regiões da Europa, italianos, alemães. Os italianos vieram muito aqui para a região de São Paulo e os alemães vieram mais para a região sul, já que o clima ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a própria vegetação, né, era muito parecida com o que eles tinham na Europa. Então eles se identificaram muito rapidamente com essas regiões, por isso que quando você dá um tour por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, você encontra ali muitas cidades de descendência europeia, com nomes de descendência europeia, uma população que fisicamente é muito parecida, né, com a população alemã, italiana. Então, as grandes e belas loiras que fazem sucesso no Brasil, que fizeram e fazem sucesso no Brasil até hoje, principalmente no mundo da moda, são muito ali, são muito buscadas, né? Elas advêm do sul do Brasil devido a esse padrão de beleza europeu que se mantém, que foi se propagando. Porque, de certa forma, esses europeus que vieram para o sul do Brasil, principalmente os de origem alemã, eles se isolaram um pouquinho, né? Eles não se misturaram muito com a população negra, com a população mestiça brasileira. Então tem um texto um pouquinho grande que fala sobre esses imigrantes. Não foram só alemães, não foram só italianos, vieram também portugueses, vieram japoneses no início do século XX, né, em 1908, chega ao Brasil o primeiro navio trazendo primeiros japoneses para o Brasil, vieram coreanos, chineses, vieram europeus de outras partes, de vários países do continente, muito em função das dificuldades econômicas pelas quais esses países passavam e muitos desempregados, a Revolução Industrial e tudo mais, fez com que muita gente ficasse desempregada e viesse para a América na esperança de aqui conseguir terras e ficar rico. Infelizmente, o sonho da maioria não se concretizou. Falar que os imigrantes se deram muito bem no Brasil é mentira. Alguns se deram muito bem, tornaram-se grandes negociantes, tiveram ideias, né, de negócios que eles perceberam que no Brasil não tinha, mas já tinha na Europa, e passaram a produzir no Brasil e o negócio deslanchou e se tornaram homens muito ricos. Nós temos a história de vários imigrantes, principalmente de origem italiana, que se tornaram os homens mais ricos do Brasil no começo do século XX. Mas a maioria não conseguiu realizar o sonho de fazer a América, né? Como diziam os italianos. Então, as perguntas que se seguem na semana 1 estão diretamente ligadas a essa parte, a esse texto. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: qual a relação entre a chegada dos europeus nas lavouras brasileiras no século XIX e o processo de abolição da escravidão? Foi o que eu falei. O escravo começou a ficar cada vez mais caro, os fazendeiros, principalmente os mais novos, começaram a pensar no custo-benefício. Era muito mais barato pagar um salário mensal para um imigrante europeu do que comprar um escravo que ficava cada vez mais caro com a dificuldade de obtê-los, de trazê-los para o Brasil. A pergunta 2. Tendo como exemplo a fazenda de Nicolau Vergueiro e Lima, que ele cita lá no texto, que foi o primeiro barão do café a experimentar a mão de obra imigrante, este processo de contratação do trabalho dos imigrantes descrito no texto era lucrativo ou prejudicial ao fazendeiro brasileiro? Então, quando ele trouxe os imigrantes ele contratou os primeiros imigrantes para a fazenda dele, para trabalhar na fazenda dele como trabalhadores assalariados, como somos nós hoje, como os pais de vocês são, trabalho em troca de um salário, por isso somos chamados de assalariados, deu certo ou não deu certo? Foi bom ou não foi para o fazendeiro? Deu lucro ou não deu? Vocês vão ler lá no texto e vão descobrir e vão escrever.
A terceira pergunta. Pesquise sobre as comunidades de imigrantes que chegaram ao território brasileiro e permaneceram preservando aqui seus aspectos culturais. Em sua opinião, essas comunidades têm o direito de manter sua identidade cultural? Foi o que eu falei para vocês dos alemães, que vieram muito para o Brasil, se fixaram na região entre Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, devido ao clima e a vegetação ser muito parecida com a da Europa, e eles não se misturaram muito com o brasileiro. Eles procuraram ficar mais isolados, manter a sua cultura, suas tradições, e assim o é até hoje. E aí ele está perguntando se você acha isso certo. Já que eles vieram morar no Brasil, eles teriam a obrigação de se misturar, de deixar, de esquecer as suas tradições, suas festas, e viver a história do Brasil, se conectar com a cultura, com os costumes, com os hábitos, com as tradições brasileiras? Você acha que eles tinham que fazer isso ou não? Eles estão certos. Eles quiseram manter as suas origens, as suas identidades, as suas festas. Muitas cidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, ensinam às crianças nas escolas não só o português, mas a língua do país de origem, a maioria alemão. Uma das festas mais badaladas do sul do Brasil é uma típica festa alemã, a Oktoberfest, que é feita aqui no Brasil, né, para manter essa tradição que já existia na Alemanha. Então é isso que ele está perguntando. Você concorda? Você acha que eles estão certos em se isolarem, em manterem suas tradições, ou não? Eles deveriam esquecer o que tinha lá e passar a viver verdadeiramente como brasileiros. Aí você vai escrever o que você acha. Aí nós vamos para a semana 2. Na semana 2, ele vai falar do crescimento dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. O que tem a ver isso com a questão do trabalho escravo? Os Estados Unidos, gente, também utilizou em larga escala a escravidão africana. Hoje, os Estados Unidos têm 13% da sua população declarada negra. E a maioria desses negros que eram levados para os Estados Unidos para trabalhar como escravos, eles se fixavam na região sul dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos era um norte mais branco, de origem protestante inglesa, tem uma cultura um pouco diferente. Já o sul foi criada aquela cultura igual do Brasil, que o negro era inferior por causa da cor, dando todo o tratamento mais horroroso possível a eles. Só que a independência dos Estados Unidos veio e, com o passar do tempo, o país foi se desenvolvendo, foi crescendo, mas a escravidão passou a ser um entrave a esse crescimento, passou a ser um problema para esse desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, o pessoal do norte dos Estados Unidos começou a bater muito em cima da tecla de que o pessoal sulista, o pessoal do sul, tinha que acabar com a escravidão africana, que era uma forma de levar dos Estados Unidos se progredir, se expandir, se desenvolver de uma forma mais ampla. Mas houve uma resistência do pessoal do sul que não aceitou esse processo de libertação dos escravos e acabou estourando, por causa disso, uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Essa guerra aconteceu entre 1861 a 1865, durou 4 anos, e ficou conhecida como Guerra de Secessão. Secessão é uma palavra que significa separação, porque o sul preferia se tornar um país separado do norte, mas o norte não queria essa separação, porque para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento dos negócios burgueses, seria interessante que o sul libertasse seus escravos, tornassem esses escravos trabalhadores assalariados, para que eles também se tornassem consumidores, o dinheiro rodar mais. Então, o que acontece? Diante da recusa do sul, acabou estourando a guerra. O norte venceu e o sul foi obrigado a libertar os escravos, mas o preconceito racial que tradicionalmente se montou ali dentro do sul dos Estados Unidos, ele permanece até hoje. E foi muito sério e é algo sério
até hoje, né? Para ter os mesmos direitos que os brancos, os negros americanos tiveram que lutar muito. E aí se destaca no século XX, nos anos 60, né, a figura de um pastor protestante chamado Martin Luther King Jr., que vai mostrar para o mundo, olha, como que nós negros somos tratados aqui na maior potência econômica e militar do mundo. Né? Toda essa riqueza, esse poderio norte-americano não se reflete na sua população negra em especial. Então ele fala um pouquinho do trabalho escravo nos Estados Unidos, do fato dos Estados Unidos estar num processo de industrialização, de crescimento, e que o trabalho escravo acabava sendo um empecilho, um entrave a esse crescimento do país como um todo, porque não interessava aos burgueses, aos ricos do norte, um país com uma parte muito desenvolvida e outra parte atrasada. Não era esse o objetivo. Eles queriam os Estados Unidos plenamente desenvolvido em todas as suas regiões. Então, o primeiro passo para isso seria o fim da escravidão do Sul, fim esse que o Sul dificultou, né? Recusou o máximo que pôde, a ponto de fazer uma guerra, certo? E aí vem as perguntinhas. Qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? Então, diante do crescimento dos Estados Unidos, foi criado várias políticas para que os Estados Unidos pudessem influenciar a América Latina, a dominar a América Latina e explorar ao máximo a economia dos países da América Latina, né? As ex-colônias espanholas e o Brasil, ex-colônia portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, eles também tinham um problema interno lá, né? Que era a escravidão, que atrapalhava o desenvolvimento deles. Mas eles não fizeram uma coisa de cada vez. Eles atacaram tudo, né? De uma vez só. A gente vai transformar a América numa área de influência nossa, em países dependentes do nosso dinheiro, da nossa tecnologia, dos nossos produtos, e vamos, ao mesmo tempo, atacar o fim da escravidão aqui no sul do país. Então, a doutrina Moore está voltada para essa questão externa, é uma política externa americana de influenciar a América, de transformar o continente americano numa área de influência dos Estados Unidos, como é até hoje, né? A atividade 2. Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. Num processo de desenvolvimento, os americanos cada vez mais migravam para o interior e levando o progresso e desenvolvimento. Só que os Estados Unidos, o território americano, era super mega ocupado por diversas nações indígenas. E esses índios foram sendo dizimados tal como os índios brasileiros também foram pelos portugueses. Tá? Então, o crescimento econômico americano levou à dizimação das tribos indígenas. Existem índios nos Estados Unidos ainda? Existem, mas eles vivem em reservas, igual no Brasil. São pouquíssimos e isolados. Pergunta 3. Quais as principais diferenças sociais entre os estados do norte e do sul nos Estados Unidos do século XIX? A principal é a escravidão, né, gente? No norte não tinha escravidão. O sul tinha. E por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Porque o norte, o pessoal do norte, queria um Estados Unidos cada vez mais rico, poderoso, cada vez mais capitalista, e o negro não recebia salário. O negro ele não era um consumidor. Então, se aqueles milhões de negros virassem trabalhadores assalariados, eles teriam que comprar as mercadorias para a sua sobrevivência do dia a dia. Então, eram mais pessoas que iriam comprar, mais dinheiro que ia circular. A ideia principal era essa. Muito bem. Essas então são as atividades da semana 1 e semana 2. Então não tem muito erro, né, gente? Tá bem facinho as questões, certo? A semana 2, né, é até mais facinho, porque é basicamente olhar para os textos e responder. São mais interpretações de texto. Tá bem light mesmo, bem tranquilo. Então, um forte abraço e a gente volta
a se encontrar na próxima semana com as 2 semanas finais do PET 7, as semanas 3 e 4. Um abraço para vocês e, ó, perde tempo não, corre e faz, porque tá facinho.